Graça e paz, igreja. Graça e paz, Igreja Ceifa. Estamos aqui para mais um Profetizando 2022. E hoje nós queremos profetizar a conquista de almas nesse ano que está chegando. Para isso, nós vamos fazer a leitura de um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 40. E diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, nós vemos Jesus falando sobre a grande comissão. O Senhor ele fala: vão por todo mundo, preguem o evangelho a todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e façam discípulos de todas as nações. E aqui o texto está falando de todas as culturas, todas as línguas, todas as tribos, todos os lugares desse mundo, aonde houver uma pessoa, uma etnia, uma cultura, não importa, aonde tiver alguém, o evangelho precisa chegar nesse lugar. Então, é a missão da igreja do Senhor pregar as boas novas de Cristo para esses povos, falar do reino de Deus, falar quem é Jesus, falar sobre Deus, falar sobre essa promessa do reino de Deus, onde o Senhor vai convergir tudo para Ele. E Jesus ele preparou tudo o que era necessário para que isso acontecesse. A missão central de Jesus foi vir a esse mundo, resgatar o pecador, abrir, inaugurar o reino. Ele, em todo o tempo, anunciou a chegada do reino, esse reino que começa espiritualmente e presencialmente quando o cristão se converte. Ele faz parte desse reino. E ele disse para que os seus discípulos saíssem pregando o evangelho por todo o mundo. E nós vemos aqui nessa história de Filipe, que isso estava acontecendo de uma maneira tremenda na igreja primitiva. A seara é gigantesca, tem muito campo para trabalhar, tem muitos frutos para nós colhermos para o reino de Deus, e a gente precisa ir além das paredes da igreja. Nós precisamos realmente tomar uma postura de pegarmos o conhecimento que Deus tem nos dado e avançar, ganhando pessoas para Cristo. E missões e evangelismo trabalha com 3 pilares importantíssimos, que é
Dinheiro, pessoas e oração. Sem esses 3 pilares, dinheiro, oração e pessoas, não se faz evangelismo, não se faz missões. Então, o que a gente vai fazer em 2022 para que realmente seja um ano de alcance de novas vidas? Como profetizar evangelismo e o ganho de novas vidas, aliar isso a ações concretas para que os objetivos sejam alcançados? O primeiro é a aplicação do primeiro pilar, que é a oração. Jesus falou: ore para que o Senhor da seara envie trabalhadores. Então isso está escrito em Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, que fala: então Jesus falou aos seus discípulos: de fato a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Nós precisamos pedir para que o Senhor envie trabalhadores, mas também precisamos orar para que os trabalhadores que estão no nosso meio se posicionem e façam como os discípulos, né? Façam isso com ousadia. O segundo ponto e o segundo pilar, a pastora Cris vai falar agora para você. Envolvendo pessoas disponíveis para a obra, trabalhadores. Então, se envolvendo como um trabalhador e envolvendo outras pessoas. Então, eu posso me envolver na obra, conhecer, escolher um campo para trabalhar, estudar sobre esse campo, me envolver com aquilo, ou então até mesmo treinar pessoas. No ponto em que eu aprendo sobre alguma cultura, ou aprendo sobre uma situação na minha cidade, então eu também posso agregar isso para as pessoas e fazer com que elas se apaixonem por aquilo ali, para que os olhos se abram para aquela realidade, para aquela deficiência, para onde há aquela deficiência, e querer se envolver também ali. Então, o segundo pilar sobre trabalhadores é eu me envolver e eu ajudar a pessoas se apaixonarem por isso também, porque às vezes a falta de conhecer o campo me faz não me importar muitas vezes, não saber que há uma necessidade ali, que ali eu posso alcançar de alguma forma. Então, as pessoas que estão dispostas a ouvirem a voz do Senhor e prontas a atender ao seu comando. Então, todas as pessoas que estiverem com o coração disponíveis, até mesmo as que, eu não sei de nada, mas eu quero conhecer alguma coisa. Então, se envolver com a obra, conhecer a obra e facilitar o acesso para que outras pessoas também venham a conhecer a obra do Senhor, a conhecer os campos, os leques. Nós falamos de uma lista bem grande, e conhecer essas oportunidades em que possa servir e ser útil ao reino do Senhor. Interessante que Filipe foi um desses trabalhadores que entrou nesse contexto, né? Ele entrou para servir quando a igreja estava com dificuldade de lidar com pessoas que precisavam de alimento, de auxílio de alimento, né? Houve uma contenda ali e ele foi convocado como diácono para participar. Então, a igreja precisa dessas pessoas que vão somar nas estratégias de evangelismo e missões. O terceiro passo é ofertando. Não tem como você manter missões, fazer trabalho evangelístico sem ter investimento. Não tem como você alcançar vidas e não pensar em estratégias e como enviar pessoas para que esses lugares não alcançados possam receber o evangelho. Nós temos diversos custos, com passagens, manutenção de obreiros, material para evangelizar. Hoje nós temos um novo investimento, que é o investimento em mídias sociais e ferramentas para que o evangelho seja propagado através da internet. Então, são muitas estratégias, mas não são 100% gratuitas. Tem que ter investimento, seja da maneira mais tradicional, como nós estamos acostumados a ver, ou seja, desse novo normal, desse novo método. Tem que ter investimento.
Então, E geralmente esses lugares que se chega para fazer o trabalho precisa se construir do zero uma sede, uma igreja, um ponto onde eles vão se reunir. Então muitas Isso. vezes esses lugares não têm não tem pronto algo para que eles possam se encontrar, e aí precisa ser construído do zero. E o objetivo de se chegar neste lugar, além de levar a mensagem de Deus, é levar os projetos sociais. Então, abrir escolas, postos de saúde, tudo isso é feito com as ofertas missionárias. o que eu acho lindo é quando eu leio a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, é a igreja da Macedônia, uma igreja muito humilde, muito pobre, e era uma igreja extremamente dedicada à oferta. Paulo fala lá no versículo 3, posso testemunhar que na medida de suas posses e muito acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Só o fato deles desejarem, veja só, continuando o texto, ele fala, pedindo-nos com insistência. Uma igreja pobre, que não tinha muitos recursos, mas insistia em querer ser participante da obra missionária. Missões têm que brotar no coração da igreja. Missões têm que brotar no coração do ofertante. De cada um de nós que faz parte da igreja do Senhor, nós precisamos ser disponíveis para essas três coisas: orar, ser o trabalhador e ofertar no trabalho, né? Então, nesse ano, eu quero deixar esse versículo aqui para você de reflexão, Isaías capítulo 6, versículo 8, que diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pastora Cris e eu estamos aqui em Natal, cumprindo o nosso chamado, e estamos à disposição do Senhor para onde Ele nos enviar dentro dessa cidade. Não é fora de Natal, porque o Senhor nos enviou para cá, mas aonde você está aí ouvindo essa mensagem, para onde o Senhor quer te enviar? Você está disponível? Está pronto para participar? 2022, nós profetizamos isso. A conquista de almas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor Deus, nós profetizamos agora sobre a Igreja Ceifa e sobre todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, Senhor. Que 2022 será o ano de colheita, Senhor. Que muitos trabalhadores se levantarão, Senhor, para esta obra e alcançarão vidas, as vidas que estão sedentas, os perdidos, Senhor Deus. Sim, iremos onde o Senhor nos mandar ir, Senhor Deus. Obedeceremos a sua voz, seremos guiados pelo Espírito Santo para estar no lugar certo. Sim, e poder, Senhor, ministrar e anunciar as boas novas de Cristo aos perdidos, aos sedentos, Sim, aos Jesus. Famintos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, aos que estão com fome, Senhor, da Tua palavra, Senhor Deus, com sede de Ti, Senhor Deus, que precisam ser ministrado cura, Senhor Deus. Eu profetizo, Senhor Deus, sobre a nossa igreja, sobre a Igreja Ceifa, Senhor Deus, no ano de 2022, conquista de almas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, que nesse ano de 2022 você possa conquistar muitas vidas para o reino de Deus. Graça e paz. Deus os abençoe. Deus abençoe.